O Voltaire junto com Pascal, aí pegando o filósofo ignorante, tem uma visão também pessimista da vida, onde ele vê o mundo, vê as coisas do mundo, enxerga as estrelas, o cosmos, tudo é pro mundo, mas o homem é esse ser pequeno que não consegue se arrastar até o teto da mãe, não consegue se virar, vamos dizer assim, sozinho, né? Esse ser enxerga esse homem como esse eterno dependente, né? Esse ser que existe no mundo, interage com as coisas do mundo, é tido como o rei das coisas do mundo, mas não consegue se autoproteger, né? Não tem as ferramentas, né, necessárias nem para a própria proteção, né? Ele precisa sempre de cuidados, né? A primeira parte ele trata desse tipo de pensamento, que é um proto-niilismo, né, semelhante ao de Pascal também, Blaise Pascal. E é legal ver nele, é interessante, não é um filósofo que eu gosto muito, mas é legal ver nele, essas pessoas aí que acreditam em extraterrestre e tal, só deveriam ler mais o Voltaire, que ele cita essa questão, né? Temos um universo inteiro aí, né? Mas que adianta esse universo inteiro com milhares de seres e seres pensantes, mas com uma barreira gigantesca de distância que impede a nossa comunicação, né? Então ele já naquela época ele já imaginava OVNIs, extraterrestres e tal. Interessantíssimo pensar nisso, né? Ele critica também a visão que a Terra seria o centro do universo, né? E ele fala isso, não, mas se a Terra gira junto com os outros planetas, que se há inúmeras estrelas, inúmeros planetas, o que a Terra seria então o centro disso tudo, sabe? Por que não outros, né? Ele levantava já naquela época essa hipótese, né, da Terra não ser o centro do universo. Ele fala bastante do livro, né, de reforço do livro como instrução, né, do pensamento, desse diálogo que o autor tem com o leitor e que ajuda no questionamento da evolução do pensamento, né, que se frutifica dessa forma, de uma das maneiras, né? Uma das maneiras seria dessa forma, né? Quando ele fala de leitura, ele repara uma coisa muito interessante que acontece, né? Por isso que muitas pessoas que estudam aí, que estão fazendo faculdade, elas engordam naturalmente, e ele trata disso, ele até fala, né? Nunca pude entender porque essas ideias sumiam quando a fome debilitava o meu corpo e como elas renasciam depois de eu ter comido, né? É engraçado que quanto menos comida, né, mais enfraquecido esse corpo, mais vazio de ideias o corpo fica, né? É uma sensação que eu sempre percebi, por isso você vai ver que o estudante assim engorda muito, lógico, por causa da ansiedade também, do prestar conta, né, do ofício lá, que tem o risco do jubilo, né, que ninguém quer, né, perder que estudou todos os anos que se dedicou, sabe? Então assim, gera essa necessidade, essa ansiedade por medo do jubilo, mas também por angústia e por essa questão das ideias que somem de acordo com a energia, como os pensamentos gastassem energia, ou também necessitasse de energia, lógico, né, extraída através dos alimentos, né? Verdadeiro saco vazio não para em pé. Aí eu vou contar um negócio muito engraçado, que ele pega os camponeses lá e ficou perguntando para os camponeses a respeito da alma, né? O que é essa coisa aí? Será que somos dois? Vocês já pensaram se vocês são dois ou se são um só? Se vocês são dois, o que é essa coisa então que fica dentro de vocês, que habita o corpo, né, sem tocá-los, né? Habita os nervos sem tocá-los aí. E aí ele levanta uma teoria também que é bem interessante, que é a questão daquele, por exemplo, dos gêmeos univitelinos, já foi levantada essa teoria, né? Como é que seria, então, eles nasceram do mesmo óvulo? Como é que seria essa questão da alma aí? Se a alma já estaria com eles habitando dentro do próprio, duas almas habitando no mesmo espaço, ou se ela, e aí, segundo a tese do Voltaire aí, aconteceria após 6 semanas de gravidade, da fecundação, né? Vou falar de concepção aqui, mas talvez seja da fecundação, alguma teoria dele, mas me fez pensar muito bem isso, se é automaticamente na fusão ali de espermatozoide e óvulo ali, já há alma ali dentro, e aí se são gêmeos univitelinos assim, são almas distintas ali dentro, ou se essas almas são colocadas a partir de uma data específica, sabe? No caso dele aqui, imaginou 6 semanas, interessante. E aí
não sabia se ele abria a mão, né, porque tem uma galera aí que abriu mão do estudo da alma, né, o que deixaria a filosofia meio capenga mesmo. Mas ao mesmo tempo ele fala, né, não, mas ao mesmo tempo essa curiosidade frustrada continua sendo insaciável. E ele fica naquela, né, tipo, abandona de vez a pesquisa ou dá suporte, né. Uma curiosidade do Voltaire, que parece que tinha uma treta com Descartes, que ele considerava os escritos de Descartes como romances filosóficos, sabe? Então essa questão das dúvidas, assim, e aí mais uma vez ele se opõe a essa questão dos pensamentos metafísicos, né? Como nós sabemos que o Descartes foi um racionalista, parece que esse racionalismo leva a crer que existe uma alma atuante, alguma coisa semelhante que precede o conhecimento empírico, e zomba dessa colocação, como zomba também de Aristóteles por outro motivo. Zombou de Aristóteles por outro motivo. E ao se opor, ele disse, assim, abre aspas, isso o Voltaire falando: ao nascermos, trazemos o germe de tudo que se desenvolve em nós, mas realmente não temos ideias inatas. Assim como Rafael e Michelangelo não tinham ao nascer pincéis e cores. E aí ele, por algum motivo, não gostava mesmo de Descartes. Mas é interessante que ele levanta uma teoria também interessante a respeito dessa questão do inatismo, né, contrário, ou do racionalismo, contrário ao empirismo, que de fato, se a pessoa realmente ela é guiada pelas coisas que tem desde sempre e dentro de si, como é que se explica então? A criança, ela nasce uma folha em branco e depois ela vai se desenvolver na medida que o cérebro também vai cada vez mais se condensando através do tempo, e isso, e o contato com as coisas e ações e reações e tentativas e erros promove um tipo de certo de empirismo. Mas a criança, então, na visão dele falando a respeito de Descartes, concebe, então, é difícil conceber como a pessoa esse tempo todo, desde o seu nascimento, sabe? Você mesmo ele falou aqui, não há ninguém bastante louco para acreditar firmemente que pensou durante a vida inteira, dia e noite sem parar, desde que era afeto até sua última enfermidade. O recurso do que quiseram defender essa ficção foi dizer que pensamos sempre, mas não o percebemos. Valeria também dizer que bebemos, comemos, andamos a cavalo, sem que o saibamos. Se você não percebe que tem ideias, como pode afirmar que as tem? Tirando a parte que ele era meio birrento com relação à religião e tal, também era uma coisa que movia o espírito do tempo lá na época. É engraçado como é que um livro dá uma impressão, né? Eu li aquele Cândido lá, se não me engano foi ele que escreveu, né? E também eu li o outro lá, eu li um outro dele também lá, que ele critica pra caramba a igreja lá. E se não me engano ele que ajudou a fazer primeiros, isso mesmo, ele ajudou a fazer as enciclopédias na época, que eram até demonizadas pela igreja, ele ajudou a fazer. Então, assim, apesar dessa birra dele com a igreja, eu li uns livros dele assim, errei nos livros, sabe, esse Cândido aí eu achei meio chato, eu não consegui concluir. Eu li um outro dele também, que era, tem um lado da tolerância lá, e tem um outro lado da tolerância também não concluí, e tem um outro lado dele lá, assim, que ele tece umas críticas bem ácidas assim à igreja, mas é interessante que se você errar o livro, você acaba com o autor, sabe? Então, nesse livro aqui eu estou tendo uma impressão um pouco melhor, bem desenvolvida a respeito do Voltaire. Engraçado. Ele continua puto e continua ainda mantendo o Descartes como alvo, né? Ele vai falar dos animais. Os animais eram zombando do Descartes. Ousou dizer que os animais eram puras máquinas que buscavam, que comer sem ter apetite, que tinham órgãos dos sentimentos sem nunca expressar a menor sensação, que gritavam sem dor, que manifestavam seu prazer sem alegria, que possuíam um cérebro sem nele receber a menor ideia, e que assim eram uma contradição perpétua da natureza. Esse sistema era tão ridículo quanto ao outro. E aí vai. Interessante, né? Essas tretas filosóficas, mas é sempre assim, né? Geralmente os que puxam, é sempre assim, um filósofo maior e um menor, que ele não aparecia através de
sempre uma briga, né? Agora medir o tamanho dos dois, né? Eu não sei, acredito que o Descartes seja, pelo menos mais conhecido, mais falado, tem uma obra mais relevante, mas não deixa de ser engraçado, né? Mais adiante, uma oportunidade, falando das experiências, o Voltaire vai falar assim, que ele é empirista, que nada sabemos do mundo senão pelas experiências, né? Ele vai citar aqui, interessante, os amantes ignorantes Daphne e Chloé. Disse isso com relação à falta de experiência, né? Também citou o filho de um rei lá que precisou ser instruído e tal. Ele disse assim, abre aspas também, se tivesse ideias inatas, é de supor que a natureza não lhes teria recusado o principal e a única necessária à conservação da espécie humana, né? Com relação àquele negócio de você, primeiros anos, você precisar desse cuidado extremo e tal, e você perceber que a partir de observação e também do amadurecimento corporal, você vai vendo o sentido das coisas e fazendo comparações, né? E aí o raciocínio, e aí a razão em prática, né? Juntamente às experiências, né? Do quente, do frio e do impacto que as coisas de fora causam na mente, né? Aí puxando para o Olavo de Carvalho também, com relação da conhecimento por presença, né? Você consegue perceber o mundo, sabe? Então a ideia do inatismo se esvai, né? É interessante, vamos continuar depois aí. Até mais.